Deus seja louvado. Amém. Eu também agradeço a Deus pelo aquele dia glorioso que o Senhor me chamou na sua graça, tem selado a minha alma com a promessa e tem me conservado até o dia de hoje. Eu estou aqui, Irmandade, para agradecer a Deus pelo livramento que Deus fez comigo e com meus filhos no domingo, que nós estávamos vindo para a cidade. E nessa vinda, aí uma carreta passou por um buraco, desviou ali, aí ele veio descendo, aí ele não estava conseguindo voltar para a pista dele e começou a me dar sinal ali. E eu clamei a Deus que Deus guardasse nós. Eu agradeço a Deus, Irmandade, porque não foi fácil aquele momento. Eu pensei de jogar o carro fora da pista, mas eu confiei em Deus ali e clamando a Deus, eu agradeço a Deus que aquele motorista Deus abençoou, que de encontro ele conseguiu voltar para a pista e saiu ali buzinando, porque eu vi que foi Deus que pôs a mão e guardou nós. Eu agradeço a Deus por muitas obras o Senhor tem feito na nossa vida. Agradeço a Deus pelas bênçãos, por tudo bem que o Senhor tem feito na nossa vida. Também quero contar uma obra, Irmandade, que Deus fez na vida do meu filho, por quanto o meu filho tem um certo grau de alergia muito alterado. Ele tinha uns 4 anos nessa época, aí ele veio dar uma alergia no seu corpo, que ele coçava dia e noite, e aquilo ali me incomodava. Eu levei ele no médico, consultou, tomou remédio, mas nada adiantava. Aí o médico falou assim, não, você tem que procurar outro recurso. Eu tenho 40 anos de medicina, eu nunca vi uma coisa dessa. O que nós pôde fazer, nós já fez, então você corre atrás para esse menino ser libertar dessas feridas no corpo. Eu agradeço a Deus, Irmandade, por quanto naquele dia o meu coração começou a doer vendo meu filho naquela situação. E nós estávamos indo embora para o sítio. Eu falei para o meu esposo, de hoje em diante nós dois vamos levantar de madrugada e vamos orar. Eu agradeço a Deus, Irmandade, que assim aconteceu. Nós levantávamos de noite, eu fazia uma oração e ele fazia outra. Eu agradeço a Deus, irmão, pela honra e a glória de Deus, porque o Senhor é bom demais na nossa vida. Eu agradeço a Deus que com 3 dias meu filho já não coçava mais o corpo. E eu agradeço a Deus que o Senhor libertou ele até o dia de hoje. E eu não precisei de ir atrás dos médicos lá fora. Eu agradeço a Deus, Irmandade, mesmo fraca e errante, mas sempre quando eu ponho o meu joelho na presença de Deus, eu sempre tenho visto obra na minha vida. Peço a Irmandade que ore a Deus por mim, pelo meu esposo. E quando o Senhor põe eu para orar, Ele mesmo fará lembrar de todos vós. Agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Amém. Querida Irmandade, agradeço a Deus pelas bênçãos maravilhas que eu tenho recebido das mãos santas do Senhor. Primeira maravilha que eu não cesso de agradecer a Deus, o dia que o Senhor me chamou nas águas do santo batismo, onde eu fui renascido uma nova criatura. O Senhor tem me conservado até o presente momento. Agradeço a Deus pela promessa do Espírito Santo, a qual o Senhor tem me dado, a qual essa tem me ajudado até o presente momento, pelo dom da música. Não tenho nem palavra para agradecer a Deus pelo que o Senhor tem feito na nossa vida, pela família, pelo esposo, pela filha, qual o Senhor tem nos dado. Querida Irmandade, agradeço a Deus por quanto, como é de conhecimento da Irmandade, alguns irmãos, que esses dias o Senhor tem preparado uma viagem para minha filha e meu genro até São Paulo. Foi muito rápida que a viagem que o Senhor tem preparado. E eu fiquei bastante preocupada, querida Irmandade, porque ela nunca saiu longe assim. E eu orei a Deus e pedi ao Senhor que o Senhor levasse eles em paz e trazesse eles em paz, em segurança, que eu ia agradecer o nome santo do Senhor. Agradeço a Deus que o Senhor tem abençoado a viagem, tem levado eles em paz, trouxe também e guardado eles ali naquele lugar.
Também agradeço a Deus por quanto eles foi, enfim, de um tratamento da irmã dele que estava ali em São Paulo. Ela deu entrada no hospital, querida Irmandade, até hoje ela se encontra naquele hospital. E foi pedido muita oração da Irmandade, nós clamemos muito a Deus por ela, por conta ela ia precisar fazer uma cirurgia muito rápida. E os médicos não garantiram aquela cirurgia. E a aflição foi muito grande no nosso coração. Nós dobremos nosso joelho, eu tenho certeza que a Irmandade também orou. Agradeço a Deus que o Senhor abençoou aquela cirurgia e ela está lá se recuperando, querida Irmandade. E eu continuo pedindo a oração da Irmandade, que o Senhor apresenta ela nas mãos de Deus. É uma menina muito, muito bacana, muito legal, que nós conhecemos. E ela já congregou aqui com nós. Quando ela chegou em São Paulo, ela congregou também. Peço à Irmandade que continue orando em favor dela, que o Senhor possa completar uma obra na vida dela e um dia ela possa vir aqui também e congregar aqui junto com nós nessa igreja. Também agradeço a Deus que a minha tia Tereza, a minha vovó, o Senhor tem preparado a viagem para elas para Campo Grande, de Campo Grande elas foram para São Paulo. Agradeço a Deus que o Senhor tem levado elas em paz, guardado elas naquele lugar e trazido elas em paz também. E elas se encontram aqui junto com nós, louvando a Deus. Isso é um motivo de nós agradecer a Deus. Querida Irmandade, continuo pedindo as orações, que ore a Deus por nós, a minha família, que grandes são as nossas necessidades. Minha filha, meu genro, meu neto, meu esposo, que assim nas minhas orações eu farei menção por todos vós. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. O Senhor, irmãos, revelou sua palavra, Evangelho segundo João. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Evangelho segundo João, capítulo 1. Glória a Deus. Santo Deus. Aleluia. Santo, santo, aleluia. Deus vivo, glória ao teu nome. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Se todos acharam, façamos a leitura com a ajuda de Deus. O Verbo se fez carne. É o título da palavra, irmãos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Estes versos, irmãos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Glória a Deus. Palavra, irmãos, que o Senhor nos mandou nesta noite, falando a respeito do Verbo Jesus Cristo.
Filho de Deus, que desceu a essa terra, irmãos, para anunciar o Evangelho de Deus. Porque, irmãos, ao homem já tinha se esgotado todas as possibilidades, já tinha vindo os profetas, já tinha vindo juízes, mas o homem sempre se corrompia e sempre se desviava da palavra de Deus. E o Senhor, irmãos, por amor de nós, por amor do homem e da mulher na terra, se fez um verbo, nasceu de uma mulher, para provar para o homem, irmãos, que é possível servir a Deus, que é possível agradar a Deus, que é possível, irmãos, entrar na glória de Deus, mesmo vivendo em um mundo tão cheio de corrupção, aonde o pecado, irmãos, tem crescido dia após dia na terra. E aqui a palavra de Deus diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo, ele, como uma luz que resplandece para o homem e para a mulher, ele veio a este mundo, irmãos, porque as trevas do pecado, irmãos, já haviam tomado a terra. Mas o Senhor surgiu como uma luz para iluminar o caminho daquele que quer servir a Deus, para iluminar o caminho daquele que busca entrar na glória de Deus. Mas o homem, irmãos, como sempre, não obedecendo à palavra de Deus, resistiu, irmão, não aceitando Jesus Cristo como Filho de Deus, servindo a doutores da lei, irmãos, o crucificaram, o mataram, e este, voltando para a glória de Deus, nos deu o direito de hoje nós estarmos aqui, irmãos, levando o Evangelho de Jesus Cristo, aquele que Ele mesmo, nascendo de uma mulher, veio à terra, irmãos, para, a partir do Evangelho, nós termos direito de entrar nos céus. Mas este Evangelho, irmãos, ele precisa ser pregado, ele precisa, irmãos, que o homem e a mulher na terra, todos, irmãos, tenham conhecimento deste Evangelho de Jesus Cristo. Evangelho este, irmãos, que muitas vezes ao homem é pesado, muitas vezes, quando lemos, até pensamos como Pedro, irmãos, quando Cristo estava no monte e pregava para a multidão. Pedro, irmãos, chamando o mestre, dizia: Senhor, a multidão está indo embora, está pesado as palavras que o Senhor está dizendo. Mas o Senhor, irmãos, Ele veio para endireitar os caminhos dos homens, irmãos. E Ele disse a Pedro: Pedro, se está pesado, e se para ti também convém ir, pode ir junto com eles. O Senhor deixando bem claro, irmãos, para nós, que a palavra de Deus, irmãos, ela não pode ser mudada, que a palavra de Deus, ela precisa ser pregada, mas ela precisa ser pregada, irmãos, da forma que faz com que nós, um dia, cheguemos adiante de Deus e recebemos dele uma glória eterna. Porque alguns dizem assim: o Senhor, Ele não está olhando pela carne, o Senhor não está olhando pela veste, o Senhor não está olhando pelo corte de cabelo. Mas, irmãos, nós somos testemunhas verazes de Cristo na terra. E a Irmandade pode perceber que quando uma serva de Deus, um servo de Deus está na rua, alguém chega para ele e diz assim: tu é crente, não é mesmo? E este, irmãos, com prazer diz assim: sou crente sim, sirvo a Deus na congregação. Ele está sendo testemunho de Cristo na terra, irmãos. E nós temos que ter cuidado, irmãos, porque o adversário, irmãos, como lá atrás, as trevas do pecado fazia com que o homem e a mulher não tivesse a visão do Espírito, irmãos, e seguia caminhos tortuosos. O adversário está dia após dia, irmãos,
com o pecado, irmãos, subindo até as narinas de Deus e fazendo, irmãos, com que muitos se ofusquem nas trevas do pecado, se deixando levar, irmãos, por coisas que parecem tão simples, mas que muitas vezes, ao olhar daqueles que estão lá fora, irmãos, olham e diz: não é este que se diz crente? Não é esse que se diz servo de Deus? Então, irmãos, a palavra nessa noite vem nos ajudando, vem nos abrindo os olhos, irmãos. Cristo aqui, como diz na palavra, a luz resplandece nas trevas. Esta luz, irmãos, resplandece para nós nesta noite, para que nós possamos caminhar na luz que é Cristo, irmãos. Esta luz que nos levará aos céus. A palavra de Deus diz que nós temos que ser como o sal da terra e a luz do mundo. Porque Cristo, irmãos, quando Ele veio à terra, Ele colocou em nós esta luz, e esta luz ela precisa brilhar em nós. E o sal, muitas vezes, se ele faltar num alimento, irmãos, perde o sabor. Ainda que se coloque todas as especiarias que existem no mundo, irmãos, mas se faltar o sal, a comida fica insonsa e não se pode comer. E nós nessa noite, irmãos, devemos ser como o sal da terra, como a luz do mundo. Essa luz que resplandeceu lá nas trevas, as trevas não a compreenderam, mas o Senhor, por misericórdia, irmãos, nos chamou neste caminho, nos colocando como testemunhas tua, nos colocando como luz na escuridão do pecado, para clarear o caminho daqueles que têm desejo de servir a Deus. Para que da nossa boca possa sair, irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo, aquele que conduz à salvação. Aquele que, irmãos, quando percebe que se um irmão ou uma irmã está com uma fraqueza, ao invés de apontar o dedo, ora a Deus. Ao invés de muitas vezes acusar, vai lá e dá um conselho, irmãos, como o Senhor Jesus fazia. Então, nesta noite, a palavra de Deus, irmãos, veio para nos alumiar o nosso caminho, para nos dar uma direção, para que nós não venhamos perder a direção dos céus, porque o adversário está furioso, irmãos. Os dias, cada dia que se passa, está ficando mais difícil para o homem e a mulher servir a Deus. O pecado se espalhou pela terra, irmãos. E muitas vezes o pecado, ele é como uma sujeira que muitas vezes, como um carvão, quando passa, ele mancha, mas alguém diz assim: essa mancha, ela sai, se passar um sabão, ela vai sair. Mas aqueles que estão lá de fora nos olhando, irmãos, eles estão nos julgando, eles muitas vezes, irmãos, estão olhando para nós, vendo o nosso testemunho, para que eles também cheguem a Deus. Então vamos, irmãos, voltar para casa, com essa palavra no nosso coração. Cristo veio ao mundo, irmãos, deixou o seu evangelho, pregou para toda criatura, irmãos, que tivesse o desejo de entrar nos céus. E nós somos suas testemunhas e devemos, irmãos, levar esse evangelho a todos aqueles que têm desejo de se salvar. Não com leviandade, mas pregando aquilo que o Senhor nos disse. Porque também está escrito na palavra, irmãos, se nós tirarmos um tio, será tirado das bênçãos que nós teremos. E se nós acrescentarmos alguma vírgula naquilo que o Senhor deixou escrito, irmãos, será acrescentado as pragas sobre nós também. Então vamos em paz para as nossas casas, guardando esta palavra, levando o conselho, irmãos. Vamos nos cuidar, vamos, irmãos, andar com a nossa cabeça erguida, clamando a misericórdia de Deus, porque o homem sem Deus, ele também não é nada. Mas se nós buscarmos a Deus, se nós confiarmos nele, se nós meditarmos na palavra, se nós levarmos o evangelho de Cristo, um dia receberemos a coroa lá na glória de Deus, irmãos. E entraremos naquele lugar sublime que ao homem não é possível imaginar, irmãos. Se nós muitas vezes olhamos este mundo, admiramos tanta coisa, imagina como será a glória de Deus, irmãos.
Não é possível a nós, irmãos, imaginar como será esta glória. Mas se nós formos fiéis, nós entraremos lá e cantaremos juntos o hino da vitória. Então vamos em paz para a nossa casa, guardando a palavra, levando o conselho, e cada um de nós, irmãos, vamos nos pôr a caminho, vamos levar o Evangelho de Cristo nas nossas vidas, dando um bom testemunho desta graça, para que o Senhor se agrade de nós. E aquilo que muitas vezes nós viemos buscar da parte de Deus: Senhor, eu tenho uma causa, eu tenho uma necessidade, o Senhor está na minha vida. O Senhor diz por esta palavra, irmãos, todos aqueles, irmãos, que lutam por esta obra, o Senhor não os abandona. Está escrito na palavra de Deus que nunca se viu um justo e nem um da sua descendência mendicando pão. Então, se aquele que está aqui dentro desta casa de oração nesta noite, buscando de Deus alguma coisa, volta em paz, serve a Deus, leva o testemunho de Cristo na tua vida, Deus é aquele que vai te ajudar a vencer toda e qualquer batalha que surgir no teu caminho. Mas seja testemunha veraz de Cristo na terra. É a palavra. Deus seja louvado.